Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. 28 de fevereiro, chegamos ao final desse fevereiro aí, estamos na véspera do carnaval e não temos nada que celebrar. O torcedor botafoguense tá já com uma ressaca pré-carnaval, né? É impressionante, teríamos que utilizar esse feriado, esses dias que seriam de folia, né? Para esquecer do Botafogo. Vai ter gente que vai pular carnaval e vai ter gente que naturalmente não vai nem querer saber nada de celebração depois desses 2 meses terríveis, horrorosos, decepcionantes do Botafogo até aqui. Tá certo que o Textor avisou que seria assim, mas acho que o torcedor botafoguense não merecia um início de ano tão complicado como esse, depois de um 2024 inesquecível, positivamente falando, né? Galera, um dos vídeos mais difíceis de fazer, eu confesso, não dormi bem, acredito que vocês que estão me assistindo também não devem ter conseguido ter uma boa noite de sono, e fiquei ainda pensando assim sobre a questão do treinador. Vamos falar de tudo isso aqui hoje, né? Passar rapidamente sobre a partida de ontem. Não fui no Newton Santos, mais de 30 mil torcedores estiveram lá, minha filha Bianca esteve, e parece que o torcedor do Botafogo vivia, né, nos últimos dias aquela grande dúvida existencial, né? A gente, claro, gosta e precisa apoiar o time em todas as situações. A nossa música mesmo que a gente entoa no Newton Santos, né, e em outros estádios, vou te apoiar até o final, mas ao mesmo tempo uma equipe que não passava nenhuma confiança de que conseguiria reverter o resultado de 2-0 lá da Argentina, né? Então parabéns, né, aos mais de 30 mil guerreiros que foram ao Newton Santos, porque era uma final, o Botafogo tinha chance, né, em tese de ser campeão, mas lá no fundinho a gente sabia que isso era muito difícil por conta dessa construção de temporada até aqui, né? Teve protesto, aliás, polêmica, né, porque alguns torcedores levaram ali faixas de planejamento de merda, né, e outra faixa também falando 2 meses sem técnico. E aí ficou a dúvida, né, se foi uma confusão entre torcedores do Botafogo ou se a própria segurança ali, policiais que evitaram. Eu não consigo acreditar que tenha sido alguma ordem do clube para, enfim, impedir o protesto do torcedor, que é legítimo, tá? Acho que o torcedor botafoguense se divide ali nas duas situações, né? O anjinho e o diabinho, que nem no desenho animado que a gente assistia quando criança, né? Ao mesmo tempo que a gente tem toda a razão de estar puto, né, com o time, com o planejamento, também, claro, tem o torcedor que prefere, né, ver o copo cheio, né, e apoiar. Afinal, somos os atuais campeões da Libertadores, atuais campeões do Brasil, né? Mas eu acho que todo protesto é justificável, né? E é aquela velha história, né? O torcedor tem direito, o torcedor pagou o ingresso, tem direito de vaiar, tem direito também, claro, de apoiar o time, né? Então teve de tudo, né? Como eu não estava no jogo, pode ser que alguém aí que foi, que viu melhor, que estava no setor onde teve a confusão, comente melhor exatamente como a coisa aconteceu. O que é inaceitável é que tenha sido alguma coisa ali, enfim, da segurança do Botafogo, alguma coisa assim, para que o torcedor não possa protestar. O torcedor pode protestar, sim, tá? Falando em... eu falei que não ia cornetar, né, a torcida, mas tem uma faixa... tinha 2 faixas que me chamaram a atenção ontem no Newton Santos, né, na transmissão. Uma muito legal, que eu curti muito, que falava dos 40 mil torcedores, né, que foram a Buenos Aires, né, a maior mobilização da história, né, isso dizia ali na faixa, 30/11/2024, e realmente isso é incrível, um orgulho para o torcedor botafoguense. 40 mil torcedores em outro país, né? Dizia exatamente a faixa. Então, muito bacana. E logo do lado da faixa tinha uma Botafogo até morrer. Não gosto dessa frase, acho que não tem nada a ver com o nosso glorioso, né? Se identifica até, acho que com outra torcida. Então, não acho legal, né? A faixa era bonita, esteticamente muito bem feita. As coisas que o movimento Ninguém Ama Como a Gente tem feito são, né, de tirar o chapéu, mas essa aí, Botafogo até morrer, uma frase
tem nada a ver com a gente, galera, nada a ver. Então, pelo menos, minha opinião, comenta aí embaixo, é isso, né? Temos tantas frases bonitas, inclusive do nosso hino, né? Porque a gente pode utilizar aí como faixa, essa aí não é bacana, né? Coisa, enfim, até brega. Mas vamos lá. O clima no Nilson Santos, né? Quem esteve lá e relatou, realmente não era dos melhores, por mais que a torcida tenha feito a sua parte de apoiar o time, né? Agora com o slogan do que a gente, né, precisa permanecer no topo, né? O Botafogo, e assim a gente deseja, e por isso a frustração desse início de ano. O Caçapa deu entrevista pós-jogo, falando o seguinte, vou abrir aspas aqui para ele, tá? Estou aqui há 2 semanas, não consigo dar um diagnóstico completo, né? Por que o Botafogo esqueceu de jogar, né? Consigo falar dessas 2 semanas, estamos trabalhando, peço desculpas ao torcedor, todos nós gostaríamos de ter ganhado. O que fica para nós é que temos que trabalhar muito, isso é fato, né? Temos que guardar as boas memórias de 24, beleza, mas sabemos que todos os clubes vão trabalhar muito para bater no Botafogo. Temos que trabalhar muito mais que trabalhamos nesses 2 meses. Isso é óbvio, né, meu caro Caçapa? Caçapa que agora retorna, né? Na verdade, ele vai iniciar, né, agora como auxiliar permanente, né? Estava como interino, não conseguiu praticamente ter sucesso, né, nessa rápida aí, mandato tampão, né? Substituindo o Carlos Leiria, né? Vamos falar já do Renato Paiva, né, novo treinador do Botafogo. Falando em técnico, galera, eu confesso que o técnico Gustavo Costas, né, do Racing, me deu até vontade assim, de tê-lo no Botafogo, né? Ele tem coroa, né, ali, com aquele jeito de tiozão do pavê, mas o Racing foi muito competente nas 2 partidas. E eu continuo falando o que disse na semana passada, o time do Racing não é nada demais, mas muito, enfim, consciente taticamente, brigador, lutador, foi falado até na transmissão ontem, né? Uma grande verdade, o Racing ele não se acomodou, fez o primeiro gol, o Botafogo, o único momento ali do Botafogo razoável na partida foi ali a parte final do primeiro tempo, o Botafogo esboçou uma reação, mas aí caiu o goleiro do Racing, argentino, eles são mestres nisso, né? Quando o Botafogo começou a mostrar alguma coisa ali, já na parte final, porque antes só quem tinha aparecido era o John, né? John, para mim, melhor jogador em campo, né? Mesmo tendo falhado, ao meu ver, no primeiro gol. Mas o Racing é muito bem treinado, a obediência tática impressionante, então deu até vontade. Olha, dessas maluquices aí do Textor, para mim, o ideal era que o Textor tivesse chegado ali no Gustavo Costa e falado, quanto você quer para treinar o Botafogo? Me deu uma invejinha aí do treinador da equipe lá de Avejaneda, né? Porque o cara, mesmo o tiozão do pavê ali, né, com mais idade, ele é um cara muito, né, identificado com o Racing, enfim, com uma história muito grande lá, mas, pô, na beira do campo, agitado e tal, e os jogadores nesse ritmo, e fizeram 2 gols, e por sorte, e por conta do John, a gente não saiu com um prejuízo maior, com uma vergonha ainda maior, né? Porque no agregado 4-0, vergonhoso, parece que o Botafogo aquela velha história, poderia estar jogando até agora e não faria um gol, né? Não tinha a menor pinta que o Botafogo ia fazer um gol. Então é isso, né? Mas Caçapa retoma aí as atividades. Falei aqui do protesto. Falar um pouco aqui do John Textor. O Textor estava aqui, eu estou em Copacabana, tá, galera? Estou aqui em Copacabana, o Textor estava aqui em Copacabana, aliás, deve estar no Hotel Hilton, né? E ele que chegou na quarta-feira, ele falou de novo sobre o planejamento, ele chamou a Supercopa e a Recopa como copas de marketing, né? Não sei nem se são falas muito boas, porque a gente tem que lembrar que o Textor, o Botafogo precisa ter minimamente um bom relacionamento com o CBF e com o Mebol, né? Não que o Botafogo tenha que ser subserviente, nada do tipo, mas o Textor, às vezes, ele, né, passa um pouquinho do ponto. Mas chamou de copas de marketing, beleza, né? Só que o próprio Textor ontem, ele vivenciou, né? Acho que ele sentiu o quanto que foi dolorido para o torcedor ver uma equipe argentina, né, com um rival,
dando volta olímpica, comemorando com seus torcedores, né? O Textor falou, nunca vi uma torcida rival aqui no nosso estádio comemorando do jeito que ele comemorou, e eu não quero que isso nunca mais se repita, tal. Então assim, será que caiu a ficha para o Textor? Tem momentos que parece que ele, eu acho que teria sido bacana, mais digno do Textor chegar ontem e dizer que o Botafogo errou no planejamento, mas ele prefere continuar com o discurso de que não faz sentido uma temporada de 11 meses e que o Botafogo seguirá fazendo isso nos próximos anos, tá? Então, assim, ele deu a entender isso, o que, obviamente, já deixa a gente ali, né, numa situação complicada. Ele falou, olha, eu não sou presidente do Botafogo Social, então não estou preocupado com reeleição, né? Claro, o cara é dono do clube, né? Faz o que bem entende. Já em janeiro, ele deu entrevista lá para o Zé Ilan, na revista Placar, dizendo que para o Botafogo interessava a partir de abril. Isso, obviamente, desmobilizou todo mundo, desmobilizou torcedor, desmobilizou jogadores, né? O recado ali estava dado pelo boss. Então, ao mesmo tempo que ele se irritou, olha, o Textor, as imagens da televisão mostraram ele se irritando com o segundo gol do Racing, né? Não guardou a medalha de segundo lugar, jogou para um garoto ali na torcida, né? Curiosamente, o garoto foi entrevistado ali com o fosso, né? Separando a repórter, e ele falando, vou guardar a medalha, tal, o Textor jogou, mas o Textor só está pensando no Lyon. Então, o garoto também cornetou o Textor. E o Textor falou disso, desse desconforto, que é óbvio, né? Desconforto é uma palavra até leve, né? Essa vergonha até do Botafogo ver os caras vindo e ganhando o título com muita facilidade, né? Essa é a verdade. O John trabalhou desde o início do jogo, parecia que era o Racing que tinha que fazer o resultado 2-0, que inclusive o fez, né? Então, inversão de papéis ali, o Racing que buscou a vitória o tempo todo e o Botafogo com muitas dificuldades até para chutar em gol. Acho que a grande chance do Botafogo foi a cabeçada do Barbosa, já na segunda etapa, e que o goleiro fez grande defesa, a bola ainda foi no travessão, né? Tirando aquilo ali, praticamente nada que se aproveitasse, né? Jogadores muito abaixo, para Barbosa errando muito, Alex Telles erra no segundo gol, 2 golaços, né? Vamos falar a verdade, 2 bonitos gols do Racing. Vamos seguir aqui, galera. E o Textor ainda dizendo, olha, a gente tá adiantado em relação a 2024, porque aí virou aquela coisa, né? 2024 é o exemplo de sucesso, e aí ele falando, Arthur Jorge só chega uma semana antes de começar o Brasileirão, né? Aí parece que agora isso vai ser a regra do Botafogo para dar certo, a fórmula. Tomara, né? Quem sabe aí cala a boca aí de todo mundo que está reclamando, né? Mas não me parece que foi a melhor solução. Vamos falar então desses 55 dias sem técnico, e o mais curioso de tudo, a gente sabe que o Textor se reuniu com o Hernan Crespo, né, esses dias, eu falei para vocês, que como é que o Renato Paiva chega no Botafogo? Uma indicação do empresário, fala com o Alessandro Brito, indica, olha, o Renato Paiva, técnico português, 54 anos, com todo um histórico de base do Benfica, né? Sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-tudo, lá na base do Benfica, que aliás é uma coisa que agrada muito, né? O John Textor vira e mexe fala do trabalho realizado na base do Benfica, né? Então, já primeiro match já deu aí, né? Então foi sugerido, né, ao Botafogo. E o Textor se reúne com o Renato Paiva, pasmem, ontem às 17 horas. O jogo era 9h30. Então ontem, no Hilton, das 17 até um pouquinho antes das 19, pouco menos de 2 horas, o Textor entrevistou, e aí foi o, sei lá, milésimo técnico entrevistado do Botafogo nesse período, e o John Textor, inclusive, falou sobre a escolha do Renato Paiva, dizendo que tinham técnicos que queriam vir para o Botafogo pelo dinheiro, tinham técnicos que queriam vir pela fama, né, pela visibilidade de dirigir um time campeão, mas ele queria um técnico inteligente e que buscasse o mesmo estilo que o Textor gosta, o chamado Botafogo Way, né, rápido, técnico e inteligente, né? Então deu match aí a conversa, olha que loucura, né? E aí praticamente no trajeto do Textor para o Nilton Santos, o Renato Paiva deu ok para o Botafogo, né? E lembrando que o Renato Paiva tem a licença UEFA Pro, tá? Só para
esclarecer isso. Acho que dessa vez o Botafogo perguntou logo, né? Vamos para a gente começar a conversar. Você tem a licença? Beleza, vamos em frente. Lembrando, né, que o Vasco Matos só não fechou com o Botafogo por conta aí, pelo menos se diz, da falta da licença. Então, no trajeto para o estádio é que a coisa foi fechada. Sabe o que isso me lembra? Vamos voltar no tempo de escola, ou a galera que está me assistindo aí mais nova, que ainda está na escola, quando o professor passa um trabalho, enfim, para daqui a 2 meses, e você faz esse trabalho, em vez de ser, nas férias, né? Vamos entrar de férias, mas tem um trabalho para o ano que vem. E aí você faz esse trabalho, quando você está no ônibus, no carro, na van, indo para a escola, você faz rapidinho ali, né? Porque vai ter aula e foi tipo isso, né? Pode ser que, mais uma vez, a estrela do John Textor funcione, como funcionou com o Arthur Jorge, de certa forma funcionou também com o próprio Luiz Castro, quem sabe, né? A gente tem que dar um crédito, porque o John Textor acertou muito mais do que errou nesses quase 3 anos aí de SAF. Mas, olhando assim dessa forma, parece uma coisa feita ali, sabe, de qualquer jeito. A impressão que passa para o torcedor. E o torcedor, de modo geral, quero que vocês comentem embaixo, está muito reticente em relação ao Renato Paiva, né? Outra curiosidade, Renato Paiva reside aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que isso aí deve ter pesado, né? E aí, nesse ponto, até acho que é interessante, se o cara escolheu morar no Rio de Janeiro, né? Sendo português, tendo trabalhado no Equador, tendo trabalhado em Salvador, né? Escolheu estar aqui, de repente não vai ser um cara que no primeiro estalar de dedos aí da Europa ou do mundo árabe vai querer sair do Rio de Janeiro. Então isso aí é uma coisa, pelo menos é um fator amplamente favorável, né? O cara já está ambientado na cidade, já não precisa procurar apartamento, né? Ou casa. Então vamos lá, voltando ao Renato Paiva. Passou por todas as categorias de base do Benfica, tá? Em 2021 ele estreia como treinador profissional, dirigindo o Independiente del Valle do Equador, tá? E é campeão da Liga Equatoriana. Carlos, não é um título grandioso, mas enfim, um título nacional, beleza? Depois ele passa, ele treina, teve um período que ele treinou o León do México, durou 18 partidas e pediu demissão, tá, lá no México, primeira experiência dele lá no México. Depois ele treinou o Bahia, foi campeão baiano, e aí começou a patinar no Brasileirão. E as informações que me chegaram são as seguintes: o cara é bom de trabalho em campo, o cara é elogiado pelos próprios jogadores do Bahia, tá? Foi elogiado. Ele começou a ter problemas de relacionamento, e aí lembra um pouco o Luiz Castro na saída do Botafogo, com a torcida, tá? Não sei se o cara era mais áspero, né? A gente sabe também o jeitão dos treinadores portugueses, e aí eu estou generalizando sim, nas entrevistas, e parece, curiosamente, que a gota d'água foi quando uma das torcidas do Bahia fez uma publicação botando o Renato Paiva com orelhas de burro. E aí foi a gota d'água. Então, parecido, lembra com aquele estresse que teve do próprio Castro sendo xingado pela torcida do Botafogo ali no Campeonato Carioca, né? Depois a equipe engrenaria no Brasileiro. Mas isso ocorreu, também a gente tem que lembrar, no início ali da questão do Bahia. Não era o Bahia ainda, enfim, com ótimos jogadores que hoje tem, né? Então, eu ainda dou um crédito, tá? Para o Renato Paiva. Eu vou tentar, foram 49, vou puxar pela memória aqui, 49 jogos no Bahia, sendo com 19 vitórias, está um pouquinho abaixo de 50% de vitórias em relação aos jogos, né? Um pouquinho, metade seria 24,5. Depois, o Paiva, ele vai para o Toluca, ele volta para o futebol mexicano e faz um bom ano, tá? Um ano consistente lá no Toluca, acaba sendo eliminado pelo América do México do André Jardine, né? Curiosamente. E os números são os seguintes, tá? De dezembro de 23 até dezembro de 24, ele teve 22 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, total de 44 jogos, o
que é uma campanha bastante razoável lá no Toluca, que não é um gigante do futebol mexicano, né? Então ele estava parado aí desde dezembro, veio para o Rio de Janeiro, está morando no Rio de Janeiro desde então, né? E o que a gente pode reclamar naturalmente poxa, se estava tão perto assim, né, e que acabou sendo o nome escolhido, por que o Botafogo já não trouxe ele em janeiro? Por que o Botafogo já não trouxe ele, sei lá, há 20 dias atrás, né, no início de fevereiro? Porque aí a gente poderia ter pelo menos uma noção do que o Renato Paiva pode fazer no Botafogo. O que ele vai fazer? Eu acho que não dá pra gente carimbar. Tô vendo muita gente já irritada, falando fora Paiva. O cara nem começou. A gente tem que observar, né? Então, se ele tivesse chegado um pouquinho mais de tempo, e o Textor não ficasse com essa coisa dando murro em ponta de faca de que a gente tem que replicar a temporada de 24, com o Arthur Jorge chegando em cima da hora, a gente teria tido uma noção melhor. O Campeonato Carioca não vale nada, mas a gente teria visto já o que se desenharia aí o trabalho do Paiva. Tem uma entrevista dele no Charla Podcast, acho que quem acompanha aí as outras redes sociais viu, né, um trecho dele falando como é que gosta de jogar, losango, ocupação de espaço, número de passes para você chegar no ataque, que você não precisa 20 passes, você pode quebrar uma linha, enfim, uma explicação meio professor Pardal, né? Mas tem essa entrevista no Charla, então hoje, mais tarde, com calma, né, eu vou assistir para a gente ter uma noção, hein, pelo menos, do que teremos aí, esperamos, nos próximos meses, né? O contrato dele, na verdade, até o final de 2026, tomara que ele cumpra esse contrato, que o Botafogo cumpra também, né, que significará sucesso do trabalho do Renato Paiva. Eu tô, assim, muito em cima do muro, galera. Na verdade, vou apoiar. Estou desde já apoiando o nome que fosse de um treinador. O Botafogo precisava ter esse nome. Ele que vai ser apresentado hoje, à 13h, no Newton Santos. O Textor vai estar ali do lado dele, como é de praxe, né? E, galera, acho que é isso. A gente não resta outra opção senão o Botafogo apoiar. Vai ter um mês aí de trabalho. O Botafogo, inclusive, né, eu já tinha dado aqui em primeira mão para vocês, vai tentar um amistoso com o Cruzeiro, né? O Botafogo tem que jogar aí pelo menos 2, 3 vezes nesse período, para preparar o time para a estreia do campeonato. O jogo, logo, uma pedreira, né? O Palmeiras lá no Allianz Parque, no dia 30 de março. Em seguida, o Botafogo estreia na Libertadores, fase de grupos, jogando fora, tá? A primeira partida do Botafogo vai ser fora de casa. Então, vão ser já grandes desafios para o Renato Paiva, né? Tomara que dê certo e que, enfim... calha a boca aí da galera que tá hateando, né? E tem direito também, quem tá criticando, eu não tiro a razão, né? Aquele negócio, vários memes, aí várias frases, o pessoal brincando até, aquele lado, né? Que a gente ri pra não chorar, né? Pô, o Botafogo sonhou com Mancini e acordou com Paiva, né? E sonhou com outros grandes nomes, né? De grife e tal, nomes importantes, e acabou vindo com um técnico que tá desempregado. Acho que o fato dele estar desempregado não é o que né, até porque ele está desempregado desde dezembro, é pouco tempo, né, não é o que desmerece ele, né, tem um histórico não tão bom no Bahia, o torcedor do Bahia não sente saudades dele, né, mas o meu único medo é que tenha sido assim, um nome para, tipo, vamos resolver? Vamos calar a boca dos torcedores e da mídia? O Botafogo agora tem técnico? Eu só espero, né, que não tenha sido dessa forma, né. Porque, para quem esperou 55 dias, também essa altura, esperava 60, se fosse para achar o nome dela. Tomara que realmente ele tenha encantado o John Textor, né, e não tenha sido realmente essa coisa do precisar, né, o trabalho da escola que eu disse, né, apresentar alguma coisa para o professor ali, no caso, para o torcedor botafoguense. Galera, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu tava falando em Charla, né? Eu vi também um corte lá do Ramon Menezes, técnico campeão sul-americano com a seleção sub-20, falando do Natan e do Jair, sendo os maiores elogios. Lembrando que ambos os jogadores passaram por lesões bem graves, né? De ligamento cruzado. E aí falou do momento do Jair, que é o melhor momento. O Jair realmente, que aliás eu acho que nesses 2 jogos ele foi bem, se salvou mesmo nas 2 derrotas aí para Vasco e Racing, né? Valeu a pena todo o esforço em trazer o Jair. E falando do Natan também, que é um jogador que tem uma intimidade com a bola assim, incrível, mas que precisa se cuidar tanto fisicamente
como também, né, a cabeça, assim, conselhos, né, e que é normal, galera, jogador jovem, às vezes, precisa, né, a gente lembra quando a gente tinha 19, 18 anos, a gente não tinha, né, a cabeça que a gente tem hoje, seja qual for a sua idade, mas as pessoas, né, então, Ramon dando só esse toque, assim, em relação ao Natan, mas elogiando muito os dois jogadores, e assim esperamos aí que o Botafogo, aos poucos, vá, né, reconstruindo o que nesses primeiros 2 meses, infelizmente, foi por água abaixo, né? Não dá para aproveitar nada, simplesmente nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para passar para vocês. Acho que não, é isso aí. Um vídeo que eu tava aqui engasgado de fazer, como eu falei, dormi mal, mas esse bate-papo aqui da gente, a gente acaba se ajudando. Vocês me ajudam também demais, eu leio os comentários, né? Nem sempre dá para responder, mas eu leio todos os comentários com muito carinho. E é isso, galera. Agora só nos resta, né? É um vídeo duro, um vídeo difícil. A derrota de ontem ainda machuca muito, né? Pela forma toda que foi, que se deu, não foi uma derrota, né? Pô, o Botafogo perdeu nos pênaltis, deu azar, não. O Botafogo realmente dominado, né? E pagando pelos erros, enquanto o Racing viu na Recopa como uma grande competição do primeiro semestre para eles, né? O grande objetivo, o Botafogo desprezou e teve aí o que pediu, né? Na Supercopa foi a mesma coisa, no Carioca também, e agora tríplice coroa, né, de resultados desastrosos aí, terríveis, do Botafogo sem competir, né? Nem lembrando a sombra do que foi o Botafogo vitorioso 2024. Tamo junto. É tempo sempre de glorioso, galera. Sempre, sempre. A gente vai sair dessa. Tamo junto. Valeu.